Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. A alma que pecar, essa morrerá? Vamos ver a interpretação na visão da Igreja Adventista, das Testemunhas de Jeová e da Igreja Congregação Cristã. Eles interpretam de forma errada, mas vamos ver qual que é a intenção deles nesse vídeo aqui. Então acompanhe o vídeo para chegarmos juntos à conclusão. Capítulo 18, verso 4. Veja na sua tela. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas o que é essa alma aqui? Vamos ver o que é alma na Bíblia. Tem mais de um significado. Já vamos ver. E vamos ver também por que essas três religiões interpretam de forma errada este versículo aqui. Vamos ver o significado deste versículo dentro do seu contexto, não apenas um versículo isolado, texto e contexto. Vamos saber qual que é o assunto. Não vou ler aqui, porque o capítulo 18 de Ezequiel é muito grande. Vamos ver o real significado e depois ver a interpretação de cada religião dessa aí. A forma que eles interpretam e por quê. Vamos contextualizar a passagem para ficar mais fácil compreender por que estas religiões interpretam erroneamente essa passagem. Dentro do seu contexto, Judá estava achando que estavam pagando pelos pecados de seus antepassados. Capítulo 18 e verso 2. Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, preste atenção e veja na tela. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, seus pais comeram uvas verdes e os dentes de seus filhos que estragaram estariam pagando pelo erro de seus pais, de seus antepassados. Era isso que eles pensavam. Então, o assunto aqui é que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Se você não conhece, leia todo o contexto. Romanos 14, verso 12 diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Alma, neste contexto, o que quer dizer? Quer dizer pessoa. Alma na Bíblia tem vários significados, pelo menos 3. Pode ser vida de pessoas, Gênesis 2, verso 7. Pode ser vida de animais, Gênesis 1, verso 24, onde Deus disse, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, se referindo a animais. E também a alma, a parte imaterial do homem que vive após a morte. Apocalipse 6, verso 9, João viu as almas debaixo do altar, aqueles que foram mortos durante a grande tribulação por negarem a religião do anticristo. E no capítulo 7, verso 9 também, João viu os mártires, a grande multidão que João viu no céu, na sua visão no Apocalipse, se refere sim aos mártires da grande tribulação, provavelmente o mesmo do capítulo 6, verso 9. Pessoas vivas e conscientes. E a parábola do rico e Lázaro também. Tanto rico no inferno, no Hades, quanto Lázaro no seio de Abraão, no paraíso, todos de forma consciente. Então, toda vez que você se deparar com alma na Bíblia, veja o contexto para ver o que se refere. Vamos ver agora o motivo destas religiões interpretarem de forma errada. Por quê? Vamos começar pela CCB, Congregação Cristã no Brasil. A CCB
é meio diferente das testemunhas de Jeová e do Adventismo. Talvez a maioria dos crentes da cristã não sabem interpretar a Bíblia, porque muitos de seus anciãos são contra o estudo bíblico, quando muitos são leitores da Bíblia. Então, teologicamente, eles não são bons como é a testemunha de Jeová e o Adventismo, que estudam muito a Bíblia para defender sua religião. As doutrinas da CCB são baseadas em passagens isoladas, fora do contexto e mal interpretado. Eles não sabem o que é hermenêutica. Eles não têm estudo teológico. Eles obedecem o que os anciãos dizem, né? Então, a CCB tem um ensino que o pecado para a morte é adultério e fornicação. Ou seja, quem comete adultério e fornicação, ele é condenado como quem não tivesse mais perdão. Aí entra o número grande de suicídios que ainda acontecem, pessoas alcoólatras, pessoas depressivas. Pessoas me escrevem aqui. Eu já tentei socorrer algumas delas, creio que talvez tenha dado resultado para alguns. Mas não existe nenhuma citação bíblica que diga que adultério e fornicação não tem perdão. Deus perdoou o adultério de Davi e o rapaz da igreja de Corinto. 1 Coríntios 5, do 1 até o 5, fala de um rapaz que tinha relação com a sua madrasta. Paulo o entregou a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Ou seja, Paulo o entregou ao sofrimento nas mãos do diabo, para que pelo sofrimento se arrependesse. Então eles ficam buscando passagens da Bíblia para condenar as pessoas. E uma destas passagens, ou uma das mais usadas, é Ezequiel 18, verso 4. Por várias vezes já citaram isso aqui no canal. A alma, nesse contexto, é pessoas. A pessoa que pecar pagará pelos seus erros. Morte na Bíblia pode ter pelo menos 3 significados. Pode ser morte física, que todos vão passar, morte espiritual e a segunda morte, que é a condenação eterna. Toda vez que você se deparar com a palavra morte na Bíblia, veja o contexto para ver que morte se refere. E da mesma forma, alma. Toda vez que você se deparar com a palavra alma na Bíblia, veja o contexto para ver o que se refere. Veja o contexto para saber o real significado. Mas de qualquer forma, lá diz: a alma que pecar, essa morrerá, mas ali não diz que esta morte seria condenação por adultério e fornicação. Isso prova que não sabem interpretar a Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. Mas que pecado seria esse? Ali não diz que é adultério e fornicação. Ali não fala isso, né? Para provar que realmente não sabem interpretar a Bíblia. Agora vamos às testemunhas de Jeová e o Adventismo. Eu vou falando junto e às vezes eu vou separando uma da outra, porque a interpretação delas é quase semelhante, tem poucas diferenças. Então vamos lá então. Testemunhas de Jeová e Adventistas, eles usam esse versículo para defender o sono da alma, que a pessoa fica dormindo após a morte de forma inconsciente. A mortalidade é o ensino que diz que a alma morre e que não existe consciência após a morte. O Adventismo ensina que as pessoas só tornarão a vida na ressurreição dos mortos. Antes disso, fica de forma inconsciente. Será se Jesus na sepultura deixou de existir por 3 dias? Estranho, né? Essas duas religiões ensinam que não temos alma, mas que somos uma alma, se baseando em Gênesis 2, verso 7, que diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Se eles dissessem que o homem é uma alma vivente, não estão errados. O erro é dizer que
apenas é uma alma vivente e não tem uma alma. Está certo, porque o homem também é alma, é uma vida, conforme eu acabei de falar. Por isso eles citam essa passagem, a alma que pecar, essa morrerá, para defender o sono da alma e dizer que a alma morre. Se a alma que peca morre, e a alma que não peca, acontece o que após a morte? O que será que acontece com a alma que não peca? É algo comum religiões distorcerem a Bíblia para se adequar à sua crença. Se as suas doutrinas não se encaixam na Bíblia, então eles mudam a Bíblia ou a interpretação dela para se encaixar em suas heresias. As testemunhas de Jeová fizeram uma Bíblia para defender seus ensinos. A Bíblia nos ensina de forma clara e literal que existe consciência após a morte. Vemos na parábola do rico e Lázaro, o rico e Lázaro consciente, mesmo que seja uma parábola e não seja real. Mas parábola é uma história fictícia que retrata a realidade da vida e consciência após a morte, que existe céu e existe inferno, que quem morre não volta mais, né? Mostra uma realidade. Apocalipse 6, verso 9, João viu as almas debaixo do altar clamando de forma consciente. Capítulo 7, verso 9 também. João viu a grande multidão no céu, os mártires que foram mortos durante a grande tribulação. Filipenses 1 e 23, se não me engano, Paulo disse que desejaria morrer e estar com Cristo, que seria muito melhor. Não é morrer para dormir com Cristo, partir para estar com Cristo. Jesus disse para o ladrão arrependido que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Não para dormir, né? Estaria dormindo com ele no paraíso. Seria bem estranho. Creio que não ofendi ninguém. A intenção não é essa. É mostrar o meu ponto de vista, que é o verdadeiro, né? E que é defendido pela maioria do cristianismo. E é a realidade. É exatamente isso. É inegável e irrefutável que esta aqui é a realidade. Apesar que alguns não vão gostar, mas se você gostou, dá um joinha para que o Google divulgue para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.